Bom, meu nome é Romilson. Neste vídeo eu quero estar trazendo um estudo para você que está me assistindo. Um estudo que não é ensinado nas denominações evangélicas. Hoje eu quero estar falando para você quem é que são os Nicolaítas, os Balaãos e a Jezabel, que está nas epístolas, nas cartas. Está nas cartas do Apocalipse 3, ali, que foi escrito pelo apóstolo Yohana, o Apocalipse. Lá ele fala sobre os Nicolaítas, sobre os Balaãos e sobre a Jezabel. Mas os pastores, os líderes não explicam quem são esse povo. Eu quero estar trazendo para você o entendimento de quem é esse grupo que está no meio da igreja. Vamos lá. Quem é esse grupo? Então veja bem. Quero estar lendo o livro de Atos, capítulo 20, versículo 17, diz assim: De Mileto mandou emissários a Éfeso para chamarem os anciões da igreja. Esse aqui é o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul. Quando estava perto de morrer, ele queria passar uma informação para a igreja de Éfeso. Então aqui diz que de Mileto ele mandou emissários a Éfeso para chamarem os anciões daquela igreja. Preste atenção que o apóstolo Shaul, ele não mandou chamar o pastor da igreja de Éfeso. Por que, Ramos, que ele mandou chamar os anciãos e não mandou chamar o pastor? Porque não se pode ter um pastor sobre a igreja do Mashiach. Porque o pastor é Yahusha. Esse entendimento aí de um pastor numa igreja, o meu pastor, o pastor fulano de tal, isso é diabólico. Vou te mostrar dentro das escrituras. Então fica firme, presta atenção aí, repreende o espírito de religião, porque tem pessoas que têm tanta religiosidade nele, que ele não aguenta ouvir uma palavra forte não, que ele já desliga o celular logo e sai fora. E todas as pessoas que são dessa forma nunca vão ver a verdade do Eterno. Então vamos lá. Aqui diz que ele mandou chamar os anciãos. Ele não mandou chamar os pastores. Algumas traduções falam presbíteros. Mas a tradução original é anciãos, porque presbítero vem do grego. Já está errado. É anciãos. Anciãos são pessoas maduras espiritualmente. Então o texto diz, Atos capítulo 20, versículo 28. Estais atentos a vós mesmos e a todo o rebanho. Nele o Espírito Santo vos constituiu guardiões para apacentares a igreja do Criador, que ele adquiriu para si pelo sangue do seu próprio Filho. Tradução original é essa aqui. Tradução Almeida diz, a igreja que Deus comprou com seu próprio sangue. Heresia. Tradução original é essa. A igreja que o Criador comprou com o sangue do seu Filho. Por quê? Porque o Filho é 100% homem. A igreja que Deus comprou com seu próprio sangue. Deus não tem sangue, o Criador não tem sangue. Então a igreja que o Criador comprou com o sangue do seu próprio Filho. 50 anos depois que Yahshua Mashiach havia subido para o céu, o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul diz, há um só Altíssimo e um só mediador entre o Altíssimo e os homens. E Yahshua, o homem. Na sua Bíblia está, Jesus, o homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 e 5. Então depois que ele subiu, passou 50 anos, o apóstolo Shaul ainda falou que ele era homem, que ele ainda era homem, um homem glorificado. Então a igreja foi comprada com o sangue de Yahshua, o Mashiach, e não com o sangue do Criador. O Criador não tem sangue. Mas vamos lá, larga isso para um lado. Vamos ao estudo aqui que nós estamos focados nele. Aí diz, bem sei que depois da minha partida, introduzir-se-ão entre vós lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Irmãos, os lobos iam vir era depois de 1000 anos. Era agora, na última era agora. Tem pessoas que estão achando que a apostasia da igreja, ela vai surgir agora no final dos tempos. Meu irmão, a igreja apostatou da fé, ó. Lá no Concílio de Nicéia. Lá no Concílio de Nicéia, quando ela sentou com os reis da terra, com os imperadores, para criar os dogmas que foram criados pela igreja católica, ela apostatou da fé. Ela abandonou o primeiro caminho. Olha o que o apóstolo está falando aqui, que logo após a minha partida, logo após nós morrer, logo após os apóstolos morrer, os lobos vão entrar para dentro da igreja, e o que vão fazer? Lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, mesmo do meio de vós, surgirão alguns falando coisas pervertidas, para arrastarem atrás de si os discípulos. Logo após a morte deles, ele falou, logo após a minha morte, vai surgir os lobos, disfarçados de ovelha. Deixa eu ler um texto aqui para você, de uma parábola aqui, para você entender. Olha o que o texto diz aqui. Propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio
no meio do trigo. Logo após, quando todos dormiram. Quem dormiu, Romilson? Quem dormiu, Romilson? Logo após os apóstolos dormirem, a quem foi passada a verdade pura, sem fermento nenhum, logo após eles dormiram, enquanto dormiram, veio o seu inimigo e semeou o joio. Na hora que os apóstolos morreu, surgiu seus lobos vorazes no meio da igreja. É isso que o apóstolo está falando aqui em Atos, capítulo 20, versículo 29. Bem sei que depois de minha partida introduzir-se-ão entre vós lobos vorazes. Vou te mostrar quem que é os lobos. Segura o taco aí que eu vou te mostrar quem que é os lobos. Está dentro da igreja. Os pastores não te ensinam isso aqui não. Não vai ensinar isso nunca. Eles vão ensinar uma coisa que tá falando deles mesmos. Calma lá que você vai ver. Efésios capítulo 2. Conheço tua conduta, tua fadiga e tua perseverança. Sei que não pode suportar os malvados. Pusestes à prova os que se diziam apóstolos e não são. E os descobristes mentirosos. Tá vendo? Romilson, espera aí. Está dizendo aqui que na primeira igreja de Éfeso. Por que a primeira igreja de Éfeso? Se você não assistiu o vídeo que eu lancei lá, assista para você ver falando das 7 eras da igreja. Ele mandou o apóstolo Yohana, na Bíblia Almeida está o apóstolo João, escrever. O apóstolo não, o ancião, né? Porque na verdade quem escreveu isso aqui não foi o apóstolo João, foi o ancião. Ancião não é uma coisa, apóstolo é outra. Vamos lá. Então aqui, ó, ele mandou o ancião Yohana escrever as 7 igrejas da Ásia. Ele falou, ó, escreve para cada uma delas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, 7. Escreve uma carta para cada uma delas. E essas igrejas, elas representam 7 eras que a igreja vai passar na face da terra. A primeira era, que é a era de Éfeso, que durou só 100 anos, que foi a era dos apóstolos, a era da igreja dos apóstolos. Olha o que eu falo aqui, ó. Igualzinho o apóstolo Shaul falou lá na epístola. O apóstolo falou, quando nós estamos vivos, o lobo não tem oportunidade para entrar não, que nós poda eles, nós tiramos fora. Mas após nossa partida vai surgir os falsos apóstolos. Então na igreja de Éfeso, eles não entrou não, porque olha o que diz aqui, ó. Sei que não pode suportar os malvados, pusestes à prova os que se diziam apóstolos e não são, e os descobristes mentirosos. Então eles não entrou dentro da primeira era da igreja, porque os apóstolos estavam vivos. Mas na hora que os apóstolos morreram, meu menino, aí entrou os falsos apóstolos. Aí entrou os lobos disfarçados de ovelha. Olha o que ele diz aqui, ó. Capítulo 2, versículo 6, o que ele fala? Tens de bom, contudo, detestares a conduta dos nicolaítas, que também eu detesto. Aí ele virou e falou assim, vocês não aceitou os falsos apóstolos, vocês não aceitou os nicolaítas no meio de vocês. Os nicolaítas, a conduta deles, a conduta dos nicolaítas, que eu também detesto. Romilson, quem é os nicolaítas? Eu já falei isso no outro vídeo, vou tornar a falar, porque essa é a meta desse estudo. Então vamos lá. A igreja de Éfeso não aceitou os nicolaítas. Não aceitou os lobos vorazes. Vamos lá. O que significa nicolaítas, Romilson? A palavra nicolaítas vem da palavra grega, Nikolaos. Nikolaos. E Nikolaos são duas palavras gregas. Nico e Laos. Nico e Laos. Nico no grego significa subjugar, ascender-se. E Laos significa o povo leigo. O povo leigo. Nicolaítas então significa o que, Romilson? Ascender-se sobre o povo leigo. Dominar o povo leigo. É uma hierarquia que estava querendo entrar para dentro da igreja de Éfeso e não, os apóstolos não deixou entrar. Uma hierarquia que estava querendo surgir lá dentro. Por quê, Romilson? Porque quando você chega na igreja de Pérgamo, na igreja de Esmirna, eles ainda não haviam entrado, mas quando você chega na igreja de Pérgamo, o que está escrito? Apocalipse 2, versículo... Vou ler o 13. Sei onde moras, é onde está o trono de Satanás. Tu, porém, seguras firmemente o meu nome. Alguma tradução fala, tu conservas o meu nome. Porque na igreja de Éfeso, se você olhar lá, a igreja de Éfeso, ela sofreu pelo nome. Foi a época dos apóstolos. Lá fala, vocês sofrem pelo meu nome. Lê lá na igreja de Éfeso, Apocalipse 2, versículo 1. E fala, ó o que ele fala aqui, ó. És perseverante, pois sofreste por causa do meu nome. 2, versículo 3. Essa igreja que ela sofreu pelo nome. A igreja de Pérgamo ainda não tinha tirado o nome de Salvador. O Senhor só fala, vocês conservam o meu nome. Mas vamos deixar.
porque depois mudou, passou para ser Jesus, foi mudando o nome, até chegar em Jesus, Iesous, Ieshu, foi mudando. Mas vamos lá. Essa aqui eu falo: vocês conservam o meu nome, pois não renegaste a minha fé, nem mesmo nos dias de Antiba, minha testemunha fiel, que foi morto junto de vós, onde Satanás habita. Tenho, contudo, algumas reprovações a fazer. Tem pessoas aí que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar uma pedra de tropeço aos filhos de Israel, para que comessem das carnes sacrificadas aos ídolos. Do mesmo modo, tens também tu pessoas que seguem a doutrina dos nicolaítas. Aqui agora, os nicolaítas entrou para dentro da igreja. Quem são eles, meus? Deixa eu falar para você. Os nicolaítas, os Balaãos e a Jezabel, que nós vamos falar daqui a pouco sobre ela, é uma hierarquia dentro da igreja. Essa hierarquia aí hoje, formada por bispos, pastores, apóstolos, presbíteros, tudo forma a Jezabel. O pastor vai falar isso para você? O que eu acabei de falar para você agora? Que nicolaítas é o quê? Nicolaítas vem de duas palavras gregas, Nico e Laus. É uma hierarquia. Nico significa subjugar e Laus significa os leigos. Era uma hierarquia que estava surgindo dentro da igreja. Por quê, Romeu? Porque eles confundiram a palavra presbítero, a palavra ancião, com a palavra bispo. Eles acharam que os bispos estavam acima dos anciãos. Aí, sendo que é a mesma coisa. Leia Atos capítulo 20, versículo 17, fala lá que ele mandou chamar os anciãos. Aí no versículo, lá na frente, lá onde eu li o versículo 21 ou 22, fala assim: o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja do Criador. Quem que é esse? Os mesmos anciãos. Só que os homens acharam que os bispos eram uns e os anciãos eram outros, que os presbíteros eram outros. Aí o que eles fizeram? Eles criaram um clero, uma hierarquia. Começou isso aonde, amigos? Na igreja católica. Aí lá tem o Papa hoje, tem os cardeais, os arcebispos, os padres, e vai descendo, e vai descendo. E isso está dentro da onde, amigos? Isso está dentro das denominações evangélicas hoje. Por quê? Porque ela seguiu o exemplo da mãe, da grande prostituta igreja católica. Tal mãe, tal filha. Está lá no livro de Ezequiel. Tal mãe, tal filha. Por quê? Porque Jezabel tinha uma filha chamada Thalia. E a Thalia seguiu o exemplo da mãe. Isso tudo é revelação, irmão. Presta atenção. As denominações evangélicas seguiu o mesmo exemplo da mãe, da igreja católica. A igreja católica criou a hierarquia, as denominações também que seguiu o mesmo modelo. A igreja católica comemora Natal, tem muitas denominações que comemoram. A igreja católica prega 3 deuses, as denominações também pregam 3 deuses. A igreja católica prega o nome de Jesus, as denominações também pregam o nome de Jesus. Só para você ter ideia que o sistema é o mesmo. Por isso fala que ela é a mãe das prostitutas. A igreja católica é a mãe das denominações evangélicas, porque Martim Lutero saiu de lá. Abre teu olho. Vamos lá. Então, aqui eu quero mostrar para você, no rodapé dessa Bíblia, que Balaão com Nicolaítas são do mesmo. Só para você ver que não é eu só que já vi, não. Mas esse povo aqui ainda viu mal visto ainda. Não vai dar para você ver, não. Ó. Aqui está muito... A imagem está muito... Eu vou indicar. A Bíblia é Estudo Almeida. Está no rodapé, ó. Nicolaítas. Provavelmente os mesmos que praticavam a doutrina de Balaão, mencionada no versículo 14. Ó. O nome grego, Nicolaus, tal. Então, veja bem. Significa, ó, devorador do povo. Balaão significa devorador do povo. Balaão. Nicolaíta significa subjugar os leigos. E Balaão significa devorador do povo. Quem é, Romeus? Quem é o devorador do povo, Romeus? Quem é? Precisa eu falar, irmãos? Não é os pastores, né? Que está dentro das denominações devorando os povos. Não é os pastores, né, Romeus? Presta atenção. Deixa eu ler para você. Presta atenção. Muitos seguirão suas doutrinas dissolutas. Por causa deles, o caminho da verdade cairá em descrédito. Por causa deles quem? Por causa dos pastores. Por avareza, procurarão com discursos fingidos fazer de vós objetos de negócio. Algumas traduções falam, farão comércio de vós. Quem são eles, amigos? Os devoradores do povo. Balaão significa devorador do povo. Olha aqui. Por avareza procurarão com discurso fingido fazer de vós objetos de negócio, mas seu julgamento não tarda. Tá vendo? Muitos estão em ação e a sua destruição não tarda. Olha o que diz aqui, ó. São falsos mestres, falsos profetas. Quem é os falsos profetas agora? Só você analisar. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, peraí.
Eles julgam uma delícia o prazer do dia. Homens impuros e pervertidos deleitam-se na sua volúmbia. Olha o que diz aqui, ó. Deixando o caminho reto, desviaram-se e seguiram o caminho de Balaão, filho de Bozor, o qual se deixou levar pela recompensa injusta. O que Balaão fez no Velho Testamento, amigos? Balaão era um profeta do Eterno que se corrompeu por salário, dinheiro. Balaão recebeu um dinheiro de Balaque para poder... Balaque era um homem que queria armar uma cilada para Israel cair, para ele destruir Israel. Aí como ele não conseguia destruir Israel, porque o Eterno falou, não vale encantamento contra Israel. Como ele não conseguia destruir Israel, ele foi lá e pediu o profeta Balaão, que era um profeta do Criador, para ensinar para ele como é que ele fazia para ele destruir o povo do Eterno. Aí Balaão não queria ensinar para ele pegou e pagou Balaão. Quem são os Balaão, Romilson? Os líderes, os pastores, a hierarquia que está dentro do sistema hoje, está dentro da igreja. Comércio. Aí você vai me dizer, mas os pastores é digno do seu salário. Na minha Bíblia diz que o pastor é digno do seu salário. Opa, a Bíblia diz que os anciãos, não é o pastor, meu irmão, que não existe pastor na igreja. O único pastor é Yahshua. Yahshua é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele está comigo. Cai 1.000 à minha esquerda e 10.000 à minha direita, e Yahshua, meu pastor, o teu cajado me consola. Só tem um pastor, meu irmão. Não vem com esse negócio com o meu pastor, não. Mas lá nem é festa, calma aí que nós vamos chegar lá. Então presta atenção. Balaão por dinheiro. Balaão por dinheiro. Corrompeu. Olha aqui. Quero trazer à memória, embora que já saibais que tudo que... Tal, deixa eu pegar aqui, ó. Judas, versículo 9. Olha aqui. Aqui, ó. Versículo 11. Judas, versículo 11. Ai deles, porque trilharam o caminho de Caim. O que Caim fez, irmão? Caim matou seu irmão. Por parte de mãe. O que os Balaão estão fazendo? Matando os irmãos espiritualmente. Porque não deixa eles ver a verdade. Fechou o reino dos céus diante dos homens. Não entram e não deixam entrar aqueles que querem entrar. São eles, os pastores, a hierarquia. Lembre-se, nicolaíta significa hierarquia, uma hierarquia dentro da igreja. Trilharam-se pelo caminho de Caim, seduzidos por um salário. Mas os pastores é digno de receber o salário deles. Não, a Bíblia diz que o ancião é digno de receber o seu sustento. A igreja não é uma firma para poder assalariar ela. E a igreja não pode ter um homem cabeçando os demais não, meu irmão. A igreja é um corpo. E quem é o cabeça do corpo? Cabeça do meu corpo. Aqui é a cabeça do meu corpo. Quem é o cabeça do corpo? Yahshua. Colossenses fala que ele é o cabeça do corpo. Yahshua. Os pastores querem tomar o lugar dele. Quer roubar o lugar dele. Os pastores falam, a minha igreja. Lá na minha igreja. Esta é a igreja, irmão? A igreja de Yahshua. Lá fala que a igreja é de Yahshua. A igreja de Yahshua que ele comprou com o seu próprio sangue. As minhas ovelhas. Irmão. Ovelha, todos nós somos ovelhas. Só tem um que é o pastor das ovelhas, Yahshua. Aí os pastores não querem ser ovelha não, eles querem ser o pastor. Não, eu sou o pastor. Para com isso, mano. Acorde, sai fora desses lobos. Lobos vorazes surgirão no meio de vós e vão devorar as ovelhas. Balaão significa devorador. Devorador, os Balaão. Estou te mostrando no Apocalipse. Olha, por um salário. Seduzidos por um salário. Por quê? Porque Balaão se corrompeu por causa do salário que Balaque pagou ele. Os pastores são assalariados por causa do salário e se corromperam. Aos devários de Balaão, e pereceram na revolta de Coré. São eles que constituem escolhos nos vossos ágapes, nas festas dos crentes. Está lá regalando, vestido de gravata. Amam os primeiros lugares nas sinagogas. Está escrito no livro de Mateus, no livro de Lucas. Amam os primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser chamados pelos homens de rabi, de mestre, de pastor. Ô pastor, eu sou o pastor. Para com isso, irmão. Para com isso. Fecha o reino do céu diante dos homens, não é? Regalando-se irreverentemente, apacentando-se a si mesmo. Algumas traduções falam, são pastores que apacentam a si mesmos. Andando de carro zero, para baixo, para cima, vivendo regaladamente, enquanto muitos estão passando fome. Enquanto muitos estão precisando de uma cesta básica. E para ganhar essa cesta básica,
a pessoa tem que ir lá e dar o dízimo, dar a oferta, e eles tiram do dízimo daquela pessoa para poder fazer a cesta básica, e muitas das vezes ainda quer a oferta separada do dízimo para poder fazer a cesta básica, sendo que eles falam que o dízimo é para sustento do próprio povo. Mas dízimo não existe, dízimo também é do Velho Testamento. São nuvens sem água, levados pelo vento, árvores que no fim do outono não dão fruto, 2 vezes mortas, arraigadas pela raiz, ondas bravias dos mar, espumarem a sua boca, própria impudência, astros errantes, aos quais está reservada a escuridão das trevas para a eternidade. Ei, meu amigo, esse pessoal está enrolado, Aqui, ó o que diz aqui no livro de Isaías. Vamos lá? Isaías 56. Isaías 56. Eu quero ler para você. Olha o que diz aqui. Isaías 56, versículo 10. Todas as sentinelas são cegas. Todos os pastores são cegos. Nada percebem. Todos eles são cães mudos, incapazes de latir. Eles não têm palavra nenhuma não, irmão. Está tudo morto. Cães mudos. Sonham, ficam deitados, gostam de dormir, são preguiçosos. Os cães são vorazes, desconhecem a saciedade. São pastores, incapazes de compreender. Todos seguem o seu próprio caminho. Todos sem exceção. Gananciosos, tá vendo? São gananciosos, cães gulosos. Abre o teu olho, meu filho. Vamos lá, vamos voltar para o Apocalipse. Aqui, na igreja de Pérgamos, eles entrou, os Nicolaítas entrou. Ele falou, a igreja de Éfeso está de parabéns, mas a de Pérgamos não, a de Pérgamos, os Nicolaítas já entrou lá para dentro. Olha isso aqui dentro. Aí, ó. Do mesmo modo, tens tu, porém, pessoas que seguem a doutrina dos Nicolaítas. Agora eu vou chegar lá na frente agora. Apocalipse 3, Apocalipse 2. Conheço tua conduta, o amor, a fé, a dedicação, a perseverança e as tuas obras mais recentes, ainda mais numerosas que as primeiras. Reprovo-te contudo, pois deixas em paz Jezabel, esta mulher que se afirma profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem, comendo das carnes sacrificadas aos ídolos. Irmão, está falando da Jezabel aqui. Olha o que está escrito no rodapé da Bíblia. Jerusalém agora. Você já descobriu que Balaão e os Nicolaítas é o mesmo grupo que eu te mostrei na Bíblia Almeida, que na própria Bíblia Almeida, no rodapé está falando. Agora o rodapé da Bíblia Jerusalém vai falar agora quem é a Jezabel. Jezabel, Pecilto, profetiza, da seita dos Nicolaítas, de nome simbólico. Da seita dos Nicolaítas. É o mesmo grupo. É o mesmo espírito, só mudando de nome. É o mesmo espírito, só mudando de nome. De uma igreja passa para outra, muda de nome. Da outra passa para outra, muda de nome. Mas é a mesma hierarquia. É o mesmo grupo. É o clero, os pastores. Será que dá para você ler? Será que dá para você ler? Não vai dar, mas se tiver a Bíblia de Jerusalém, sai no rodapé. Os Nicolaítas é a mesma Jezabel. O que diz aqui? Ela ensina. Deixa eu te perguntar, quem é que ensina dentro da igreja? Quem é que ensina? Quem é que está em cima do púlpito ensinando? Quem é que ensina, irmão? Quem está ensinando? Está dizendo que a Jezabel, ela ensina. Abre teu olho. É o clero. É a hierarquia lá dentro. É os pastores lá dentro. Está entendendo? Uma sinagoga criada por Satanás dentro do sistema. Esse clero, essa hierarquia é um câncer maligno que corrói o corpo do Mashiach. Ele precisa ser estipado. Ele precisa ser tirado do meio e jogado para lá. Esse clero aí corrompeu a igreja todinha, não deixa ela ver. O que eles fizeram? Eles mudou o nome. Eles batizam no nome de uma trindade maligna agora. Eles ensinam a igreja a adorar 3 deuses. Tudo errado. Tudo errado. Tudo que o clero ensina é errado. Por quê? Porque ele está ali para poder prejudicar os membros. O Salvador não aceita o corpo estar dividido em 2 partes, não. Clero e leigo, não. Lá em cima do púlpito está o clero. Quando você chega na denominação para ouvir a mensagem,
os nicolaítas, os balaãos, a Jezabel, tá tudo lá em cima do púlpito, tudo engravatado. Amam os primeiros lugares na sinagoga. Quando Yahshua chegou para poder falar lá, o que ele falou? Falou, vocês são sepulcros caiados. Por fora vocês parecem belos, por dentro vocês estão cheios de imundícia. Quem é que perseguiu Yahshua, irmãos? Foi o clero, irmão. Foi a hierarquia que está lá no meio do judaísmo. Foi os fariseus, irmãos. Olha os fariseus aí no nosso meio, irmãos. Tudo andando regaladamente. O que ele falou lá? Que os fariseus eram doidos com dinheiro. Olha que ele desceu o pau neles lá, que o Yahshua desceu o porrete, falou que eles eram gananciosos. Eles tudo começou a perseguir ele. Que Yahshua não estava apegado em bens materiais. Yahshua não estava apegado em bens materiais, mas o clero está. A hierarquia está em cima do púlpito. Vamos ler Efésios? Irmão, mas lá no livro de Efésios, que a uns ele colocou como pastores para apacentar a igreja. Vamos ler. Efésios capítulo 4. Que significa subiu, senão que ele também desceu às profundezas da terra. O que desceu é também o que subiu acima de todas as coisas, a fim de planificar todas as coisas. E ele é que concedeu a uns ser apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e doutores. Você percebeu que aqui não apareceu a palavra anciãos? Está aqui, ó, pastores e doutores, mestres, ó, para aperfeiçoar os santos, em vista do ministério, para a edificação do corpo. Agora eu quero que você preste atenção. Ele concedeu aos homens. Amigos, o que é que ele concedeu aos homens? Vamos no versículo 8. Por isso é que diz, tendo subido às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Que dons, amigos? Que dons aos homens? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Dons. Amigos, quem é que tem o dom de pastor? Quem é que tem o dom de pastorear? Quem é que tem o dom de pastorear? Os anciãos. Os anciãos. Eles têm o dom, presta atenção, irmão. Eles têm o dom de pastor. Eles têm o dom de pastorear, mas eles não é pastor. O dom um dia vai acabar. Vai chegar, a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios que tudo vai para os dons vão acabar. Entendeu? E o que vai permanecer é o amor, a fé e a justiça, a esperança. O amor, a fé e a esperança. Os dons vão acabar. Então, os presbíteros, irmãos, eles tinham o dom de pastor. O dom de pastor é dom, irmão, é dom. Isso aqui não está falando que colocou pessoas como cargo de pastor, não. Quem tem a posição de pastor é Yahshua. Os anciãos tinham dons de pastorear. Está entendendo? Olha aqui, ó, para você ver o que está escrito no livro de Hebreus. Já estou encerrando que o vídeo também está acabando aqui já. Meu celular só grava 30 minutos. Então presta atenção. Hebreus capítulo 12. Capítulo 12 diz assim: obedecei a vossos dirigentes e sede dóceis, porque velam pessoalmente sobre as vossas almas. Na Bíblia Almeida está: obedecei a vossos pastores. Isso é tradução errada, irmão. Isso é tradução errada, ó. Superintendentes, ó. Superintendentes, ó. Lê na Bíblia Jerusalém. Por que, Romeu? Porque os superintendentes eram os anciões. O que eu li lá no início que eu comecei o estudo? Mandou chamar em Éfeso os anciões. Porque os anciões têm o dom de pastorear o rebanho. Mas os anciões são ovelha também. Quando um pastor vai na frente, duas ovelhas tomam a liderança ali, ó, e as outras ovelhas olham para as duas ovelhas, e as duas ovelhas olham para o pastor lá na frente. Mas mesmo assim, as duas ovelhas, duas, três ovelhas que estão lá na frente, ainda são ovelhas. Os anciões são ovelhas. Os pastores não, irmão. Eles querem ser o pastor, o mercenário. O mercenário, aquele que trabalha por salário. O mercenário não é pastor, ele é mercenário. Ele não se importa com as ovelhas. A ovelha pode estar morrendo. Eles é mercenário, está ali por causa do dinheiro. Está entendendo agora a cambada toda aí, ó? Está entendendo aí? Essa clero que está em cima da Assembleia de Deus, universal, tudo aí, ó, presbiteriano, tudo aí. Isso são nicolaítas, balaãos, devorador do povo. Está entendendo agora? Está entendendo? O Salvador não constituiu um homem para ser pastor de uma igreja, não. Ele constituiu os anciões. Vou ler só mais um versículo, vamos ver se vai dar prazo. Eu leio aqui antes que acabe o vídeo. Tito, capítulo 1, versículo 5. Eu te deixei em Creta para cuidares da organização e ao mesmo tempo para constituires presbíteros em cada igreja, para constituir anciões em cada igreja. O apóstolo Paulo falou com ele: quero que você vá e constitua em cada cidade anciões, porque em cada cidade havia apenas uma igreja. Onde está isso, amigo? Atos capítulo 14, 23 agora, o último versículo.
E eu já estou encerrando o vídeo. Aqui, ó. Atos 14, versículo 23. Então sai dessa Babilônia, que o arrebatamento está chegando. Sai dessa Babilônia, larga esses cleros para lá, larga essa hierarquia, porque eles não têm compromisso com a palavra não, irmãos. O povo está tudo corrompido. Aqui, ó. Em cada igreja designaram anciões. Em cada igreja constituíram presbítero. Em Tito está escrito, em cada cidade constituiu anciões, presbíteros. Então, quem constituiu? Ele constituiu um pastor em cada igreja? Aqui está dizendo que ele constituiu um pastor em cada igreja, irmão? Está dizendo, irmão, que ele constituiu um pastor em cada igreja, ou que ele constituiu presbíteros no plural, anciões no plural, porque não pode ter um homem encabeçando não, irmão, sai disso, isso é maligno, quem tem que encabeçar o corpo é Yahshua, é o Mashiach, sai fora desse clero, irmão, sai fora dessa hierarquia, isso é maligno, isso aí é um câncer, isso é Jezabel, isso é a prostituta que está aí, esse clero aí, os nicolaítas, sai fora desse sistema, irmão. Se fosse assim, eu já era pastor de uma denominação, moço, eu estava lá. Eu não estou lá por quê? Porque eu sei da verdade, eu não quero receber salário, não. A igreja não é comércio, não. A igreja não é firma, não. Abre o teu olho. Isso aí é um clero que precisa ser estipado. O que ele falou? Eu odeio a obra dos nicolaítas. Yahshua falou, eu odeio esse clero que está no meio da igreja, corrompendo ela, levando ela para outro caminho desviado. Por isso que não está havendo um arrebatamento chegando aí, está tudo dormindo, porque são cães gulosos, que nada entenda, a palavra está velada, a palavra está selada para eles, está selada, eles podem ler a Bíblia dia e noite, que eles não vão entender, porque o Eterno selou a Bíblia para eles. Fica na graça e na paz do Eterno, espero que o Eterno te dê o entendimento, quem é esse clero que está dentro da igreja, sai fora desse povo, sai fora. A igreja de Filadélfia não está debaixo desse domínio de Jezabel, e nem dos Balaão aí, os devoradores do povo. Fica na graça e na paz do Eterno.